Olá pessoal, vamos à nossa aula de hoje, tá certo? Nossa aula de hoje é sobre potenciação, então acompanhe aí com muita atenção para vocês aprenderem, porque é um assunto simples, né? Potenciação, um assunto que a gente estuda ali no quinto ano, revê no sexto, no sétimo, no oitavo, no nono, e enquanto você estudar matemática aí vai aparecer nos livros. Então vamos lá, se liga aí. Potenciação. O que é potenciação? Potenciação é uma multiplicação de fatores iguais. Então, você já tem que saber qual é a operação que a gente usa para resolver potenciação. Então, é uma multiplicação. Como reconhecer potenciação? Observe aqui. O 5, esse númerozinho, 2, um pouco acima à direita, né? Quando você vê esse tipo de expressão, trata-se de potenciação. Então, nós temos aqui, ó, 5 ao quadrado igual a 25. Esse número aqui de baixo, o 5, a gente chama ele de base. Então, é a base. Esse 2 é chamado de expoente. E o 25, que é o resultado, a gente chama de potência. São os termos da potenciação: a base, o expoente e a potência. Cada uma dessas palavrinhas tem um significado. Ó. Na hora de resolver potência, a base é o fator que se repete. Então, é o número que você vai repetir, esse número aqui de baixo. O expoente, ele indica quantas vezes você deve repetir a base. Ele serve para dizer quantas vezes você vai repetir a base. E o 25 é o resultado da potência. Então, acompanhe aqui os exemplos. 5 elevado ao quadrado. Quem é a base? O 5. Quem é o expoente? O 2. Quem você vai repetir? O 5. Quantas vezes? 2 vezes. Então, 5 ao quadrado, ó, fica 5 vezes 5. Aí, 5 vezes 5 dá 25. Por isso que a resposta aqui, ó, 5 ao quadrado é 25. De onde que veio esse 25? Da multiplicação de 5 por ele mesmo. O outro exemplo, 7 elevado ao quadrado. Quem você vai repetir? O 7, que é a base, o de baixo, 2 vezes. Então, vai ficar 7 vezes 7, que 7 vezes 7 é 49. Então, nós temos que 7 ao quadrado é igual a 49. 2 elevado ao cubo. Você vai repetir o 2 3 vezes, ó. Aí, multiplicando. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 dá 8. Então, nós temos que 2 elevado ao cubo é igual a 8. 3 elevado à quarta potência. Você vai repetir o 3 4 vezes, ó. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Aí, 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 3 é 27. 27 vezes 3 dá 81. Então, 3 elevado à quarta potência é igual a 81. A maneira de falar uma potência varia, pessoal, de professor para professor, de aluno para aluno. Por exemplo, é muito prático alguns professores falarem 5 elevado a 2, ou então 5 elevado ao quadrado, 7 elevado a 2, ou 7 elevado ao quadrado, 2 elevado ao cubo, então 2 elevado a 3, ou 2 elevado à terceira potência, 3 elevado a 4, ou então 3 elevado à quarta potência. De qualquer maneira que você possa entender, você pode estar falando dessa maneira. Alguns casos especiais de potência, pessoal. Esses casos são bons porque é bem simples, você pode dar a resposta direto, não precisa multiplicar. Quando o expoente é zero, toda potência de expoente zero, o resultado é igual a 1. Então, se eu tenho 4 elevado a zero, o resultado vai ser 1. Se eu tenho 7 elevado a zero, o resultado vai ser 1. Se eu tenho 9 elevado a zero, o resultado vai ser 1. Então, não esqueça disso. Todo número elevado a zero é igual a 1. Se eu perguntar quanto é 79 elevado a zero, a resposta 1. Tudo bem? Muito fácil, não é? Quando a base é 10. Então, quando a base for 10, que é base, esse número aqui de baixo, ó, você também pode dar essa resposta direto sem estar precisando multiplicar. Acompanhe aqui os exemplos. Ó. 10 elevado a zero é 1. Porque todo número elevado a zero é 1. Nós aprendemos aqui. 10 elevado a 1, ó, você vai repetir a base, que é o 10 uma vez. Ó. Bota só um zero aqui. Está respondido. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. 10 elevado a 2 seria o quê?
10 vezes 10, que dá 100. Então, você coloca aqui. 10 elevado ao cubo, basta você colocar o 1 e 3 zeros, ó, fica 1000. 10 elevado a 4, você coloca o 1 e 4 zeros, seria 10.000. 10 elevado a 5, você coloca o 1 acompanhado de 5 zeros, e assim por diante. Se eu tivesse 10 elevado a 6, seria 1 e 6 zeros. 10 elevado a 7, 1 e 7 zeros. 10 elevado a 8, 1 e 8 zeros. Não tem erro. Também muito simples. Então, não esqueça, mais uma vez aqui, todo número elevado a zero é 1 a resposta, né? Todo número elevado a zero é igual a 1. Quando a base for 10, basta colocar o tanto de zero que for o expoente. Vamos aplicar o conceito de potência na resolução de alguns problemas. Coloquei aqui só 2 exemplos, mas a gente pode criar muitas perguntas com base nesse assunto de potenciação. Primeiro, ó, qual é a área de um quadrado de lado igual a 6 metros? Então, se eu quero saber a área, ó, qual é a área de um quadrado de lado 6, eu posso usar uma potência para calcular essa área. É só pegar a medida do lado, 6, e elevar ao quadrado. Ó. Então, fica 6 ao quadrado, que é 6 vezes 6, que dá 36. Então, a gente diz que a área é 36 metros quadrados. Então, quando eu quero saber a área, eu pego a medida do lado e elevo ao quadrado, resolve, eu encontro a área. Próximo exemplo. Quantos litros de água serão necessários para encher uma caixa d'água de forma cúbica, ó, lembra cubo, de dimensões 2 metros? Então, se eu quero saber quantos litros de água são necessários, eu tenho que encontrar o volume desse cubo. Então, o volume é a medida da aresta, no caso aqui da dimensão dele, ó, elevada ao cubo. Então, fica 2 elevado ao cubo, que é 2 vezes 2 vezes 2. Aí, 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8. Então, ficaria 8 metros cúbicos. Mas a pergunta quer saber quantos litros de água. Aí, a gente tem uma relaçãozinha aqui, ó, que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Então, 1 metro cúbico vale 1.000 litros. Logo, 8 metros cúbicos é igual a 8 vezes 1.000, que teremos 8 vezes 1.000, 8.000 litros. Tudo bem? Então, aqui a gente encerra a nossa aulinha de potenciação. Espero que vocês tenham aprendido. Se preciso, reveja o vídeo várias vezes, até você compreender bem. Assista o vídeo por inteiro, para ficar lá nas visualizações do YouTube. Deixe seu likezinho lá também, para a gente saber que você assistiu, que você gostou. Se possível, faça um comentário. Sempre é bem-vindo, tá bom? Então, um forte abraço e até a próxima aula.